Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos neste domingo aprendendo um pouco mais da palavra de Deus através destas lições maravilhosas da EBD. Hoje nós estamos estudando mais uma lição com o título do reinado de Ezequias, a lição de número 11, o reinado de Ezequias. Esta revista traz como tema principal o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O objetivo é mostrar as correções e os ensinos divinos no período dos reis de Israel. Então, nós estaremos estudando essa lição e queremos que todos os irmãos sejam muito bem-vindos nesta manhã, os nossos visitantes, fiquem à vontade, que Deus possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo possa falar no seu coração através do ensino desta lição. Queremos que os irmãos que ainda não se inscreveram, até mesmo os visitantes que não se inscreveram, se inscrevam, compartilhe esse vídeo, dê um like, dê um joinha, para que outras pessoas sejam alcançadas por este trabalho. Então, para que outras pessoas venham acessar estas informações, este trabalho que tem sido uma bênção para muitos. Glórias a Deus. Queremos então dar início, irmãos, à nossa lição. O texto áureo dessa lição e se encontra em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, que diz: No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E a verdade prática diz que Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus possa falar no seu coração através desta lição, desta mensagem que nós estaremos, pela misericórdia de Deus, falando e lecionando para os irmãos. Antes, porém, estaremos orando, irmãos, e se você ainda não pegou a sua revista, a sua Bíblia, para estar conosco assistindo essa aula, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos juntos, irmãos, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Senhor Deus eterno, te louvamos nesta hora, neste momento. Te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio, meu Pai, que temos de estudar a Tua palavra. Venha pela Tua graça e misericórdia falar no coração de cada ouvinte, Senhor, para que, Senhor, este tempo seja um tempo de graça, seja um tempo de edificação para nós, Senhor Deus eterno, e para a Tua igreja. Em nome de Jesus pedimos que o Teu Espírito venha usar-nos, meu Pai. Nada de nós temos, mas o Senhor é o provedor de todas as coisas. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não vou estar lendo o texto da leitura bíblica em classe, os irmãos já estudaram, já leram, mas na medida que a gente for lecionando, a gente vai fazer referência a alguns destes textos. O rei Ezequias é um dos reis mais citados na Bíblia. Os principais relatos bíblicos que falam a respeito dele são encontrados em 2 Reis, 2 Crônicas, Isaías. Em Provérbios também a gente encontra alguns textos de Salomão que foram compilados pelos oficiais do rei Ezequias. E seu reinado também é mencionado pelos profetas Jeremias, Oséias e Miqueias. Então, temos bastante referência, bastante textos que falam a respeito deste rei, mostrando a sua importância. O rei Ezequias assumiu o trono aos 25 anos, porém, alguns estudiosos propõem que Ezequias serviu como corregente do seu pai. O nome do pai do rei Ezequias é Acás, e ele foi corregente dele durante 14 anos. E mesmo durante esse tempo de corregência, Ezequias não deixou ser influenciado pela apostasia espiritual promovida pelo seu pai.
apostasia essa que causou sérios danos para a nação de Judá. Não cabe aqui, irmãos, então, a ideia de que um determinismo social que teoriza que o meio social em que o indivíduo nasce determina suas ações. Exemplo é o Ezequias, que o pai de Ezequias era um pai idólatra, era um pai que só trouxe destruição espiritual para Judá. Mas Ezequias foi um rei piedoso, um rei justo. E Ezequias nasceu no meio de uma nação idólatra, totalmente afastada de Deus. O seu pai, o mais perverso da história de Judá, mas Ezequias se tornou o rei mais piedoso. Após assumir o trono, a sua primeira iniciativa foi a reforma religiosa das instituições de Judá. O grande legado de Ezequias foi conseguir romper com o paganismo e toda forma de adoração idólatra que já estava enraizado na cultura do povo. O pastor Cleito, que é o comentarista desta lição, ele aponta alguns motivos que levaram o rei Ezequias a ter esse sucesso no seu governo. Primeiramente, ele diz que nos seus anos de corregência, Ezequias já havia percebido que Deus não se agradava da forma como o seu pai, o Acaz, governava e os prejuízos que resultaram desse governo. Por exemplo, no reinado de Acaz, os sírios invadiram Judá e levou em cativeiro para Damasco uma grande multidão de presos. Olha o prejuízo, irmãos. Acaz, em guerra contra Israel, foi derrotado. E o rei Peca, num só dia, matou 120 mil homens. No outro momento, Israel, do Reino do Norte, levaram para Samaria 200 mil mulheres com suas crianças, com seus meninos, com seus filhos e suas filhas. É claro que Deus enviou um profeta ali e reprimiu aqueles que estavam fazendo isso, aqueles que estavam levando essas pessoas, mas essa situação era esta a situação de insegurança ali no povo de Judá. Havia um temor, um desejo de mudança, eles estavam com medo de serem dominados pelos assírios, assim como o povo do Reino do Norte foi dominado. Então havia aquela insegurança, e isso causou muitos problemas, e tudo culpa de um rei, de um mau governo, como foi o governo de Acaz. E por fim também, o profeta Isaías, ele exerceu muita influência também sobre a vida de Ezequias, que nós veremos mais adiante, porque isso é notório quando nós vemos que no livro de Isaías existe ali 4 capítulos como um compêndio histórico falando sobre o reinado de Ezequias, no livro de Isaías. Mas um texto que demonstra com muita clareza o motivo do sucesso do governo de Ezequias está evidenciado em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, que diz que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Esse era o principal motivo do sucesso deste reinado de Ezequias. Ele confiava em Deus, ele colocava a sua esperança em Deus, e não em seu braço forte, nem em seu exército, mas ele confiava em Deus. A palavra confiar no hebraico é batá. Ela é descrita 181 vezes, só no Antigo Testamento, 181 vezes é descrito essa palavra, mas só no episódio envolvendo ali o rei Ezequias e o rei da Síria, ela é mencionada mencionada 20 vezes. Então, só nesse episódio, quando menciona a história do conflito de Ezequias com Senaqueribe, essa palavra é usada 20 vezes, mostrando, o autor quer demonstrar dessa forma, que Ezequias foi o melhor rei de Judá, porque ele confiou no Senhor. No versículo 6, por exemplo, ele fala que Ezequias se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, mostrando essa confiança. Para percebermos as grandes transformações
que foram realizadas durante o governo do rei Ezequias, é importante nós olharmos para trás e ver a degradação espiritual que o povo se encontrava sob o domínio de Acás, sob o domínio do seu pai, do pai de Ezequias. No livro de 2 Crônicas, somos informados que Acás não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi. Era a referência que o livro de Reis, o livro de Crônicas mostrava. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Pelo contrário, ele seguiu os exemplos dos reis de Israel, que eram péssimos exemplos. Ele fez imagens de metal do deus Baal, queimou incenso no vale de Inom, chegou até mesmo oferecer os seus próprios filhos como sacrifício, queimando os seus próprios filhos como sacrifício, como oferta aos ídolos. Acás, numa viagem, os irmãos se lembram, numa viagem que fez a Damasco, ele encontrou lá um altar e mandou que o sacerdote Urias fizesse um altar conforme o mesmo modelo daquele altar pagão. Aí o que ele fez? Ele tirou o altar do Senhor, que estava diante do templo, e ele removeu o altar do Senhor e colocou no lugar do altar do Senhor aquele altar pagão. E ali naquele altar ele ofereceu sacrifícios, não ao Deus do céu, mas aos deuses estrangeiros, aos deuses da Síria. Então, olha o que Acás fez mais. Ele quebrou os objetos do templo de Deus, fechou os portões do pátio do templo, ele mandou construir, ele fechou a igreja, fechou os portões do pátio do templo. Ele mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. Ele mandou construir em todas as cidades de Judá, ele mandou construir lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso aos deuses estrangeiros. Que absurdo, irmãos. Mas esse era Acás. A primeira coisa que Ezequias fez foi a reforma religiosa. E haveria, para que houvesse sucesso, para que houvesse um reinado justo, um reinado transformado, diferente, teria que haver uma transformação, uma reforma. E onde Ezequias começou essa reforma? Ele começou a reforma religiosa. Ele reabriu a porta do templo. Ele limpou e reformou, recolocou os altares no lugar. Os levitas e os sacerdotes congregaram-se e se santificaram, purificaram a casa do Senhor, destruíram os ídolos e os altares dos deuses pagãos. Inclusive, o altar que Acás fez, seguindo o modelo que viu em Damasco. Ezequias destruiu esse altar. Começaram a restabelecer os cultos e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. Então, Ezequias fez essa mudança, essa transformação, começando pelo templo. Para que haja um verdadeiro avivamento e uma verdadeira reforma, tem que se iniciar no templo, irmãos. No Novo Testamento, o templo, ou o tabernáculo, ou a casa de oração, é representada pelo corpo de cada cristão, que se converte e faz do seu corpo o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, irmãos, para que haja um avivamento, uma transformação de vida, uma mudança de situações difíceis que vivemos muitas vezes, é necessário que haja em nós a mesma preocupação dos reis piedosos de Judá, que procuraram purificar o templo. Nós temos que purificar o templo de Deus, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, que é a nossa vivência, que são as nossas atitudes. Elas têm que ser moldadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nossa luta deve ser contra toda a impureza que, vez ou outra, procura entrar em nossos corações, que nos leva a praticar todo tipo de idolatria, impedindo o verdadeiro
culto a Deus, tirando Deus do centro de nossas vidas e colocando no lugar altares de deuses mundanos, altares mundanos de adoração. Então, o que nos chama a atenção nesse primeiro momento do rei Ezequias é que ele removeu os altos. Olha só, Ezequias removeu os altos. Parece uma coisa simples e muitas vezes passa despercebido esse versículo, que Ezequias ele removeu os altos, mas a Bíblia ela mostra que outros reis, como o rei Asa, o rei Azarias, Joás, Jotão e muitos outros do reino de Judá, muitos reis piedosos, eles fizeram também o que era reto aos olhos do Senhor, mas sempre tem uma palavrinha antes, mas, porém, entretanto, tão somente não removeu os altos. Todos os reis se passaram, mas eles não conseguiram remover os locais de adoração. Mas Ezequias foi e removeu os altos. Isto mostra que em Judá havia tradições pagãs que já estavam impregnadas em sua cultura, tornando-se mais difícil remover. Porém, uma reforma completa só é possível se todos os altares e todos os ídolos forem removidos. É impossível, irmãos, servir a dois senhores. O nosso coração não pode, de forma alguma, estar dividido. Não pode haver em nós nem vestígios de idolatria. A lei suprema do Espírito ainda é: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma. Somente a Deus devemos adorar e somente a Ele devemos prestar louvores. E somente a Ele devemos prestar culto. O texto de 2 Reis, no capítulo 18, nos diz também que Ezequias, ele destruiu a serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto. E essa serpente foi levantada com uma finalidade, nós veremos, e foi guardada durante centenas de anos. Ezequias chamou essa serpente de bronze de Neustã, ou seja, pedaço de bronze. Devemos também vigiar, irmãos, para não cair neste erro de transformar o significado em insignificante. A serpente de bronze que apontava para o Calvário tornou-se objeto de idolatria. Aquilo que um dia foi bênção para o povo se tornou uma idolatria, foi um objeto de idolatria. Este é o perigo que ronda muitas igrejas, irmãos, e que causam muitas divisões, porque muitas vezes os seus dogmas, os seus costumes, a sua liturgia, ao invés de apontar para Deus, advogam para si um poder maior do que o próprio Deus. Desta forma, o que deveria servir como um meio de conhecer e se aproximar de Deus, acaba se tornando um ídolo. Nós temos que tomar cuidado com isso, para que nós não venhamos tomar serpentes de bronze como mais importante do que o propósito para qual foi feito. O pecado mais difícil para ser removido na nação de Israel foi a idolatria. E foi removido assim, às duras penas. Tiveram que ser purificados pelo fogo do cativeiro. Perderam suas famílias, suas posses, as cidades de Jerusalém e o templo de Deus se perderam. E o que restaram foi sentar junto aos rios da Babilônia e chorar com saudades de Sião, como está escrito no Salmo 137. E a pergunta que podemos fazer nesta manhã é justamente esta, irmãos. Qual o pecado que ainda está impregnado na minha e na sua vida? Em qual área que você ainda não permitiu a atuação santificadora do Espírito Santo? Talvez a sua vida conjugal está instável, a sua vida financeira está indo de mal a pior, tudo o que você faz dá errado, não sente mais o prazer em viver uma vida piedosa. Não será isso, irmãos, sintomas de um altar que ainda não foi removido? Ezequias, ele removeu os altos. Nós temos que remover de nossa vida tudo aquilo
que está impregnado, toda a idolatria, todo o pecado que está impregnado em nossas vidas, são os famosos pecados de estimação, que nós nos acostumamos com ele. Parece que nem está ali, porque nós nos acostumamos, nossa mente se cauterizou. Então nós temos que ter cuidado com esses pecados. Ezequias também instituiu as ofertas para a manutenção dos ofícios religiosos e celebrou a Páscoa. Olha só, irmãos, que interessante. A Páscoa não era realizada desde os tempos de Salomão. E Ezequias convidou as tribos do Reino do Norte para participarem. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. E desde o reinado de Salomão, nunca foi visto uma festa como esta. Esta convocação à santidade, à celebração e à adoração a Deus e amplas reformas religiosas e espirituais promovidas por Ezequias ocasionaram um dos maiores avivamentos em toda a nação de Judá, que foi além dos domínios do rei Ezequias, atingindo até mesmo a nação vizinha de Israel, a nação ímpia. O impacto espiritual foi tão grande que, quando o povo voltou para a sua casa, destruiu todos os ídolos e as estátuas dos povos, dos deuses falsos. Então, o mesmo Deus que levantou naquele dia grandes líderes, é o mesmo que levanta nos nossos dias líderes que promovem verdadeiras reformas e avivamento no meio do seu povo. O Ezequias, ele refez o pacto com Jeová e assumiu um compromisso de fidelidade a Deus. Olha o que Ezequias disse. Ele falou: agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel. É o que nós lemos no nosso textuário. Ele resolveu, ele decidiu fazer uma aliança com o Senhor. Ele quis romper com toda aquela prática idólatra que vinha de gerações anteriores. E ele decidiu a tomar uma postura diferente, a fazer uma aliança com Deus. Estas reformas trouxeram um grande avivamento e alegria para o povo. E isso deu força para o enfrentamento de crises que viriam, especificamente com a invasão da Assíria. O rei Ezequias, ele fez grandes construções. Nós estamos vendo tudo aquilo que Ezequias fez de bom. E ele também, além de toda a reforma que ele fez no templo, toda a reforma das instituições religiosas, nós vemos também que ele fez grandes construções, como, por exemplo, a escavação do túnel de água de 540 metros na rocha maciça, na cidade de Jerusalém. Uma obra, assim, de engenharia para a época, foi uma obra bem grande, uma obra bem avançada para a época, né? E servia para esse arqueduto servia para abastecer a cidade em tempos de cerco. Quando os exércitos inimigos cercavam a cidade, eles ainda poderiam ali passar muito tempo sendo abastecido por meio daquele arqueduto. Além disso, ele tampou as fontes de água que estavam próximas de Jerusalém, para que os inimigos que cercarem a cidade, eles não teriam como ter acesso à água. Estas obras tinham como ponto de fundo, claro, uma possível invasão à Síria. E até hoje, se você for lá em Jerusalém, você vai conseguir ver esta grande obra que o rei Ezequias fez, esse grande arqueduto. Embora as reformas feitas pelo rei Ezequias tinham sido uma grande bênção, irmãos, para o povo, ela também trouxe algumas consequências, porque antes, o pai de Ezequias, ele tinha uma aliança com Tiglat-Pileser, ele tinha uma aliança, e com a reforma religiosa, Ezequias e o povo de Judá abandonou todo tipo de idolatria, e houve então uma quebra das relações políticas com Tiglat-Pileser. Nesse período, as relações entre os dois reinos ficaram cada vez mais melindrosas, as tensões internas aumentaram devido à instabilidade
e ameaças exteriores e o medo de que o mesmo que aconteceu com o reino do norte pudesse acontecer ali era cada vez mais evidente. Então havia uma certa tensão, uma instabilidade política entre o Ezequias e as outras nações, principalmente a Assíria. E o exército assírio, ele tinha invadido a Síria, ele começou invadindo a Síria e Israel. E depois ele atacou Judá, todas as cidades fortificadas ao redor de Jerusalém, em Judá, foram atacadas, foram conquistadas pelo rei da Assíria. Então Senaqueribe, o rei assírio, contando vantagens das suas investidas militares, ele escreveu em suas próprias crônicas que tinha fechado Ezequias como um pássaro na gaiola. Isso está escrito no prisma hexagonal, que até hoje se encontra no Museu Britânico, uma espécie de um objeto de pedra de 6 lados, e ali está as crônicas de Senaqueribe. E ali ele mostra que ele conquistou todas as cidades fortificadas de Judá e aprisionou o rei Ezequias como um pássaro na gaiola. Mas ele não conta o que aconteceu depois, né? Esse monumento se encontra ainda no Museu Britânico. A conquista assíria de Jerusalém, capital de Judá, parecia inevitável, né, irmãos? O grande exército da Assíria contra uma nação, contra uma cidade sem exército, sem armas, totalmente desprovido de qualquer condição militar favorável. Contudo, uma vez que o monarca assírio precisava de lutar, em vez dele ir direto para Jerusalém, e ele via a necessidade de lutar contra outras frentes, ele simplesmente preferiu intimidar o povo de Jerusalém com discursos para que os judeus se rendessem, sem precisar de lutar. Então, ele enviou o Rabsaqué, que foi um dos seus oficiais, a Jerusalém, para começar uma campanha aí de propaganda destinada a persuadir os homens de Judá a desistir de lutar. É isso que Senaqueribe queria, apenas por meio de palavras, por meio de propagandas, procurando persuadir os homens à desistência, a desistir, né, a intimidar aqueles homens. E nós vemos esse discurso de Rabsaqué nos 3 livros, no segundo livro de Reis, capítulo 18, segundo Crônicas, no capítulo 32, e em Isaías, no capítulo 36, nós vemos aí esse discurso de Rabsaqué. E o discurso foi para motivar os cidadãos de Jerusalém e os dirigentes da cidade para olhar para a sua fragilidade, a sua situação sem esperança e permitir aos assírios a tomar a cidade. Então, Senaqueribe, por meio dos seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação do rei Ezequias e o afrontamento da grandeza de Deus. Então, ele difamou o rei Ezequias e afrontava ao próprio Deus, o Deus de Israel. A tática assíria se parece com as técnicas, com as técnicas que o diabo ele usa em suas tentativas para nos levar a servi-lo, para nos levar a desobedecer a Deus, para nos levar a ceder nas tentações. Então, afinal de contas, a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Muitas vezes nós nos sentimos cercados, assim como o Senaqueribe, ele com seu exército, ele cercou a cidade de Jerusalém. Muitas vezes o inimigo, ele está nos cercando, buscando a quem possa destruir, a quem possa tragar, a quem possa levá-lo à desobediência de Deus, a se afastar de Deus. Então, vejamos algumas táticas, irmãos, aqui de Senaqueribe que se assemelham com as estratégias do nosso inimigo. Em primeiro lugar, Senaqueribe exagerou o seu próprio poder. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 36, versículo 13.
Então Senaqueribe se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouve as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos enganeis, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Essa era a primeira fala de Rabsaque. Olha o que o sumo rei está dizendo. Rabsaque chamou o rei da Síria de o sumo rei. Ele queria que os judeus acreditassem que o seu poder era irresistível, e, portanto, entregassem a luta, e, portanto, cedessem. Inclusive, na inscrição que eu falei aqui, em acadiano, no prisma hexagonal de Senaqueribe, ele começa dizendo, nas suas crônicas, dizendo bem assim: Senaqueribe, o grande rei, o poderoso rei, o rei do universo, o rei da Síria, mostrando que ele é o poderoso, que ele é o tal. Mas, na verdade, não era nada disso. A mensagem de Rabsaque era uma típica ostentação assíria planejada para destruir a confiança de Ezequias. Do mesmo modo, o inimigo ele procura nos convencer que o poder dele é maior do que a nossa capacidade de resistir. Exagerando a sua força, Satanás ele nos leva a arranjar desculpa pelos nossos atos e negar a nossa responsabilidade, dizendo que, olha, eu pequei porque a tentação foi muito maior do que eu poderia suportar. E muitas vezes nós cedemos, e muitas vezes, como Pedro, começamos a olhar para o vento e para as grandes ondas, e muitas vezes nos submergimos diante do mar do desespero, porque o inimigo se apresenta como maior do que ele realmente é, mais poderoso do que ele realmente é. Não podemos, irmãos, subestimar o poder do inimigo. O inimigo usa muitos meios para fazer você acreditar que não pode suportar a dor, suportar o sofrimento que está vivendo. Mas eu sei que nós não podemos subestimar, irmãos, o inimigo, mas temos que ter consciência de que maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Temos de manter os nossos olhos fixos no alvo, que é Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos possibilita a resistirmos aos avanços do inimigo. Para isso, temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firme contra as ciladas, contra as armadilhas do inimigo. É o que está em Efésios capítulo 6. Outra tática, irmãos, que o inimigo faz é inverter a verdade. No lugar da verdade, ele usa como mentira. O que é bom, ele diz que é mal. O que é mal, ele diz que é bom. Ezequias, ele instituiu amplas reformas na adoração. Ele baniu a idolatria e se opôs à adoração nos lugares altos. Mas o Senaqueribe, ele procurou um meio de inverter aquilo que era bom. O Senaqueribe procurou um meio de inverter aquilo. Ele usou estas reformas como ponto de partida para atacar e desacreditar o rei Ezequias. Ele não teria uma estratégia melhor do que essa, irmãos. Ele queria fazer do bem que Ezequias promoveu, ele trouxe para a nação o mal, que poderia fazer a destruição para o povo. Então, daquilo que Ezequias fez de bom, ele tentou mostrar que seria a destruição do povo, aquele bem que o Ezequias fez. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 11 e versículo 12, Rabsaque argumentou bem assim: acaso não vos incita Ezequias para morrerdes de fome e de sede, dizendo que o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria?
Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Então, Senaqueribe esperava aproveitar de qualquer insatisfação popular com as reformas que Ezequias fez, para, desta forma, trazer divisão no meio do povo. Ainda hoje, Satanás, irmãos, ataca ferrenhamente a igreja de Deus, colocando dúvidas no coração dos crentes, promovendo divisões, promovendo rebeliões, porque ele sabe, irmãos, que a vitória do povo de Deus está em sua unidade. Só há uma igreja vitoriosa, só pode haver uma igreja vitoriosa, só pode haver uma igreja avivada se houver unidade, se houver união entre os irmãos. Então, além de causar intrigas e dissensões no meio dos crentes, o diabo também, de forma externa, isso é um ataque interno, mas de forma externa ele procura meios de inspirar os modernos conceitos de tolerância, que segundo eles, todos os caminhos são certos. Aquela velha cantiga, né, irmãos, de que todo caminho leva a Deus, de que toda adoração é boa, de que toda crença é válida. Então, e que se nós professarmos, nós cristãos, professarmos que a salvação só é possível por meio de Jesus Cristo, nós somos taxados como retrógrados e tomamos o nome de intolerante pelos que defendem a tolerância. Então o diabo faz com que aqueles que se opõem à idolatria, ao pecado, à prostituição, à imoralidade, ele faz com que essas pessoas pareçam ser maus, ser más pessoas. Assim como toda a reforma que Ezequias fez, ele tentou induzir o povo, tentou mostrar ao povo que toda aquela reforma iria destruir aquele povo, aquela cidade. Então, o diabo faz a mesma coisa. Ele é o mestre na arte de chamar de mal o que é bom e de bom o que é mal, como está em Isaías capítulo 5, versículo 20. Precisamos ter, irmãos, a coragem de nos opormos ao erro e, do mesmo modo, quando somos difamados, quando somos difamados, nós temos que resistir a isso. Mesmo quando somos difamados, nós temos que ter a coragem de nos opor a esse tipo de mensagem de afronta que o inimigo traz de forma persuasiva. Esta é a nossa missão como igreja, irmãos. Essa é a nossa missão, ser sal da terra e luz do mundo. Não podemos, como igreja, nos tornar insípidos e nem esconder a luz do Evangelho. Outro meio que Senaqueribe usou, ele declarou que Deus estava com ele. Ele declarou ter a aprovação de Deus para invadir aquela cidade. Para que o povo se entregasse, ele disse que era Deus que estava enviando. Nós vemos isso em 2 Reis, capítulo 18. Os assírios declararam que Deus os tinha enviado para vencer Ezequias. Rabsaque disse assim: acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Olha só, irmãos, ele dizendo que tinha aprovação de Deus para fazer isso. Os falsos mestres afirmam tipicamente que tem autorização de Deus. Lembra dos dias de Jeremias, irmãos? Quando o falso profeta Ananias, ele profetizou falsamente que o rei não precisava de se preocupar, porque, segundo Ananias, Deus disse que dentro de 2 anos, o jugo que a Babilônia tinha posto sobre eles e sobre as nações seria quebrado, e todos os utensílios do templo seriam devolvidos, e os cativos voltariam para Judá. Essa era a mensagem desse falso profeta Ananias. A ousadia dessa profecia tinha aparência de verdade. Ela foi dita no estilo das verdadeiras palavras de Deus. Era por demais convincente,
mas era falsa. Satanás é convincente, é o mestre dos disfarces. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Ele vem até vós vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Então, irmãos, Jesus falou dos falsos profetas. Nós temos que ter cuidado. Paulo também, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 15, diz que, fala dos apóstolos, dos falsos apóstolos, fala dos obreiros enganosos, e que o próprio Satanás, ele se disfarça em anjo de luz. Então, ele afirma suas mentiras tão ousadamente e precisamente que são facilmente acreditadas. Não podemos, irmãos, permitir que a confiança dos falsos mestres nos engane. Todos os mestres e ensinamentos precisam ser testados à luz da palavra de Deus. Nenhum Rabsaque, irmãos, que venha ousadamente afirmando que o Senhor o enviou, é verdadeiramente de Deus. A Bíblia é o nosso modelo, e qualquer ensino que não está à sua altura deve ser rejeitado, não importa quão autorizado possa parecer. Então, irmãos, esta foi a tática, algumas táticas de Senaqueribe, de Rabsaque. E outra tática também, que Rabsaque prometeu bênçãos. Quantas bênçãos, irmãos, que nos são oferecidas? Quantas bandejas que nos são oferecidas? Rabsaque estava tentando fazer com que os israelitas quisessem render-se. Ele poderia ter declarado que a rendição deles não levaria ao cativeiro. Olha, a gente não vai fazer nada com vocês, né? Mas eles não. Se eles falassem que eles não seriam levados em cativeiro, o povo não ia acreditar, porque eles conheciam a forma do que a nação da Síria fazia com os conquistados de guerra, com aqueles que eram conquistados. Então, era bem sabido, irmãos, que o exército assírio era famoso pela brutalidade com a qual tratava os seus adversários. Além de levar cativo, além de fazer a transferência do povo para outros locais, os assírios esfolavam os prisioneiros vivos e colocavam suas peles à mostra em determinados locais na cidade. Essa prática também incluía a decapitação e a exposição das cabeças dos prisioneiros. Então, era um exército cruel, muito cruel. E assim, ele fez uma abordagem diferente. Ele argumentou que seria um cativeiro maravilhoso, do qual eles realmente iriam gostar. Olha só o que Rabsaque disse: não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Esta era a promessa de Rabsaque, essa era a promessa de Senaqueribe. Basicamente, irmãos, os assírios estavam dizendo que quando os israelitas se rendessem e fossem levados ao exílio, eles achariam um lugar maravilhoso para viverem. O cativeiro seria mais ou menos como uma instância de férias. O diabo, ele tenta fazer do pecado e das consequências do pecado parecerem atraentes. O diabo faz isso. Sua tática mais antiga é negar o castigo e exagerar os benefícios.
ele procura negar o castigo pelo pecado e exagerar os benefícios que o pecado traz. Podemos olhar para Gênesis, capítulo 3, quando o inimigo falou, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É certo que não morrereis, olha a promessa, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha ele exagerando os benefícios que o pecado traz. Agora, irmãos, pense nos anúncios de televisão promovendo as bebidas alcoólicas, por exemplo. Eles nunca mostram, irmãos, que o bêbado, ele causa acidente, que ele destrói famílias, que ele morre, por exemplo, de doenças no fígado. Em vez disso, mostram apenas a glória e o encanto e o prazer da bebida. Pense nos filmes, séries e novelas que enaltecem o adultério, a prostituição, as drogas, como se fosse algo bom, como se fosse algo prazeroso. E olha a depreciação e o deboche que eles fazem da moral cristã, como se fosse algo terrível. É uma inversão de valores, irmãos. Satanás faz isso com todo o pecado. Ele recorta cuidadosamente a fotografia do pecado para que mostre somente os aspectos atraentes e não revela as amargas consequências do pecado. Outra atitude que Rabsaqué usou foi abalar os fundamentos da fé do povo. Ele procurou abalar os fundamentos da fé do povo. Os assírios buscavam corroer a confiança no Senhor. Ele diz, ei, que Ezequias não vos engane, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? É uma afronta, irmãos, que Senaqueribe, por meio de Rabsaqué, estava fazendo àquele povo. Que Deus que pode vos livrar? Qual é o Deus que livrou as outras nações? Era irônico, irmãos, Rabsaqué argumentar deste modo, porque ele tinha acabado de afirmar que o Senhor era aquele que o tinha enviado a conquistar Jerusalém. Então, o mentiroso, ele precisa de uma boa memória, irmão, porque eles se contradizem sempre. Agora, Satanás, ele quer influenciar-nos a crer que o Senhor não é confiável, que os meios de Deus não darão certo. Ele sabe, irmãos, que sem confiança no Senhor, sem a fé em Deus, nós agiremos de forma independente e tentaremos resolver os nossos problemas sozinhos. Não admira, irmãos, que Paulo insiste que o único meio para apagar as setas incendiadas do mal, as setas venenosas, é usar o escudo da fé. A nossa fé não pode ser abalada. Diante da afronta do inimigo, nós temos que resistir. Resistir o inimigo, porque ele fugirá de vós. Então, irmãos, diante de tantas afrontas e intimidações, o rei Judá apresentou essas afrontas diante do Senhor e orou fervorosamente. O rei apresentou aquela carta que ele recebeu dos mensageiros e clamou ao Senhor. É importante, irmãos, nós lemos esta oração, uma oração muito bonita que Ezequias fez. Isaías, no capítulo 37, a partir do versículo 14, diz que Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e apresentou-a
diante do Senhor, aquele gesto simples de fé. Ele apresentou aquela carta a Deus e orou e disse: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de todos esses territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram. Pois em vez de deuses, não passam de madeira e de pedra, moldados por mãos humanas. Mas, Senhor, agora o Senhor é o nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Esta oração de Ezequias, uma oração fervorosa, uma oração de fé, uma oração que começa não exigindo: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas enaltecendo e glorificando o nome de Deus, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, glorificando ao nome do Senhor. Então, nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus, declarou a sua soberania e apresentou as afrontas de Senaqueribe, pediu que o Eterno o livrasse daquele ímpio, por amor de seu nome. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que Deus estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Em Isaías 37, 23, Deus diz, através do profeta Isaías: a quem afrontaste e quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos altivos? Contra o Santo de Israel. É uma pergunta retrógrada, mas era como se estivesse dizendo: quem vocês pensam que são para se referir a mim? Quem vocês estão erguendo os olhos exaltados, orgulhosos? Quem vocês pensam que são? Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância, subir até os meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isso é o que Deus falou através do profeta Isaías. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, até mesmo porque não tinha muitas coisas, o Senhor dos exércitos lhe deu o livramento. Deus não precisou, irmãos, de um grande exército. A cidade de Jerusalém estava cercada por um exército muito grande, muito grande. Mas Deus não precisou de um exército de anjo para livrar o povo daquela situação. Deus, ele fez com que apenas um anjo, de uma só vez, matasse 185 mil assírios. O fim de Senaqueribe também não foi menos trágico. Ele foi assassinado pelos próprios filhos. Então, Deus, ele mostrou o seu poder e envergonhou Senaqueribe, mostrando que ele não precisa de muita coisa para destruir os altivos, os orgulhosos dessa terra. Ezequias foi um grande rei, irmãos. Essa lição apresenta essa diferença que o rei Ezequias teve em relação aos outros reis, mesmo aos outros reis piedosos de Judá. Mas ele teve também os seus momentos de fracasso. Como todos os seus antepassados, ele cometeu falhas. E o seu grande pecado foi permitir que o orgulho o cegasse.
abrindo as portas de sua casa, mostrando aos mensageiros de Merodach Baladã, o rei da Babilônia, a casa do seu tesouro, a prata, tudo que ele tinha, tudo que ele tinha no seu domínio foi aberto e foi mostrado para este rei, com o intuito de fazer uma aliança com a Babilônia, que até então não era um reino forte e que ainda se via ameaçado pelos assírios. Então, fez isso com propósito para impressionar essa nação. Queria fazer aliança com a Babilônia contra os assírios. A confiança que Ezequias tinha em Deus quando estava em apuros desapareceu quando desfrutava ali os seus momentos de glória. E o profeta Isaías o repreendeu severamente. O reino piedoso de Ezequias foi destruído, foi totalmente destruído por seu filho Manassés, que se tornou um dos piores reis de Judá. E nessas idas e vindas, irmãos, de reis tementes a Deus, de reis maus, de reis bons, o Espírito de Deus sempre testificava no coração dos profetas que haveria de surgir da linhagem de Davi um que cumpriria com todo o propósito de Deus. E Isaías, o profeta Isaías, prometeu que Deus enviaria luz e alegria por meio do nascimento de uma criança. Nós vemos isso em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para que se aumentasse o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. E fez. Jesus nasceu, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Todos os reinados humanos, irmãos, só serviram para mostrar uma coisa, que nenhum deles pode ser comparado com o governo de Jesus Cristo. A nossa ardente expectativa, irmãos, é que Ele venha, é que Cristo venha. A nossa oração tem de ser: ora, vem, Senhor Jesus, venha a nós o teu reino, que o Senhor venha governar, não só no futuro, mas no presente, venha governar as nossas vidas, as nossas vontades, venha governar a nossa vida como um todo, para a glória de Deus. Irmãos, nós já estamos concluindo esta lição. A conclusão diz o seguinte: a lição que aprendemos nesta história é que ninguém pode afrontar e zombar de Deus e ficar impune, irmãos. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente a Deus, ele confiou no Senhor e confiou em todos os momentos difíceis do seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição: Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Que possamos, irmãos, confiar em Deus, para que nossas vidas sejam transformadas, para que nós tenhamos condição de mudar as nossas atitudes, mudar a nossa forma de viver e viver uma vida de santidade, santificada pelo poder do Espírito Santo. Eu quero, neste momento, agradecer a todos que permaneceram até aqui nos ouvindo, que o Senhor possa falar profundamente no seu coração, irmãos, que Deus possa, que algo dessa lição possa trazer uma edificação espiritual para a sua vida e um crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Nós estaremos orando, mas antes eu quero que os irmãos aproveitem esse momento para estar ofertando ao Senhor com seus dízimos, com suas ofertas, com seus votos, para que nós possamos estar
melhorando e trabalhando e levando com mais condições esta mensagem de transformação, essa mensagem de libertação para muito mais pessoas, através desses canais, através dessa igreja que tem se dedicado a este trabalho. Que Deus possa abençoar os irmãos. Aí embaixo do vídeo está o PicPay, o endereço, né, de onde você pode estar abençoando esta obra. Vamos orar ao Senhor neste momento, irmãos. Senhor Deus, te agradecemos por esta palavra. Meu Deus, que o Senhor possa falar profundamente, meu Pai, em cada coração, trazendo, meu Pai eterno, arrependimento para aqueles, meu Pai eterno, que ainda têm altares, meu Pai, nos seus corações, que não foram removidos, que por muito tempo ainda estão, Senhor Jesus, impregnados em suas almas e que não tiveram forças para removê-los. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, trazer, Senhor Jesus Cristo, uma santificação verdadeira. Que o Teu Espírito Santo possa remover todos os altares idólatras, meu Pai. E que só o Senhor seja louvado, só o Teu nome seja entronizado, e que Tua glória, Senhor Jesus Cristo, seja, Senhor Deus eterno, manifesta através de cada um, no meio e na vida de cada cristão, Senhor. Continue, meu Pai, guardando a sua igreja para a glória do Teu nome. É o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.